Olá pessoal, tudo bem? Então, na aula de hoje nós vamos aprender a montar e programar o sensor DHT11, que é o nada do que mais é um sensor que faz o monitoramento de temperatura e umidade, sensor de temperatura e umidade. Esse sensor aqui, ele vai medir a umidade de 20 a 90% e a temperatura ele vai medir de 0 a 50 graus. Então aí é um sensor excelente para a gente medir a umidade e a temperatura ambiente. Para que a gente usa isso? Quais são os projetos que a gente pode utilizar esse sensor? Vários projetos. A gente pode usar esse sensor para fazer uma estufa, para fazer um termômetro de uma residência, de um ambiente que você precisa controlar ali a temperatura, você precisa manter a temperatura em determinado ponto. Então esse sensor aqui ele serve para muitos projetos, ok? E vocês vão usar muito durante nosso curso. Então, esse sensor ele tem 4 pinos, 4 pontas, e olhando ele de frente, né, os furinhos voltados para você. O primeiro pino é o pino de tensão, é o VCC. O segundo é o de dados, é o que a gente vai usar. O terceiro a gente não usa, porque esse terceiro é para, se a gente quiser colocar um resistor de 10K, que não é o nosso caso, a gente não precisa colocar o resistor, que a gente vai usar o resistor da própria placa. E o último pino é o pino GND, o ground, pino GND, ok? Então, o que você vai precisar para o nosso projeto? Vai precisar, claro, do nosso sensor, vai precisar da sua placa Arduino e da sua protoboard. Vamos usar também os 3 LEDs. Fica opcional, tá, pessoal? Você coloca o LED se você quiser. Eu vou colocar 3 LEDs. Por quê? O LED vermelho, eu vou programar ele se a temperatura estiver muito alta, né? Um dia estiver muito quente. O LED amarelo é para temperatura agradável. E o LED azul eu vou usar quando a temperatura estiver baixa, ou seja, um dia muito frio, né? Um dia frio. Então, eu vou usar esses 3 LEDs. Para usar os LEDs, claro, você precisa dos seus resistores, né? De 330 ohms, 3 deles. E, pessoal, os nossos cabos jumps, tá? Então, vamos para a montagem. Então, pessoal, para a montagem, o que a gente vai fazer? Você vai pegar a sua protoboard e vai pegar o seu sensor, sempre à frente, voltado para você, correto? Vai estar passando aí o esquema do projeto. Só que nesse esquema eu não coloquei os LEDs. Por quê? LED é coisa do passado pra gente, né? LED, a gente já sabe ligar o LED, não é, pessoal? A gente já está habituado a ligar LED. Então, eu não vou passar, eu passei o esquema, estou passando o esquema, mas sem os LEDs, tá? Então, vamos lá. Então, você vai pegar o seu sensor, vai espetar ele na sua protoboard, assim, ok? Aí você vai pegar um cabo jump, macho e macho. Lembra, o primeiro
pino é o pino de tensão. Então, você vai ligar o cabo de amp no primeiro pino e vai ligar no barramento positivo da sua protoboard, ficando assim, ok? O segundo pino é o pino de dados. Então, como é um sensor, pessoal, lembra que eu falei? Vamos ligar na porta analógica do Arduino. Então, vocês escolham aí qualquer porta analógica. Eu vou colocar na porta A0. Ok? O terceiro pino a gente não coloca nada. E o último é o pino do terra, né? Do GND, do ground. Então, liga no barramento negativo da sua protoboard. Ficando assim, pessoal. Tá vendo? Sem mistério nenhum. Agora vamos ligar os LEDs. Eu vou adiantar um pouquinho o vídeo, porque LED, como eu já falei, é coisa do passado pra gente, né? A gente já tá careca de saber como se liga um LED. Então, pessoal, já liguei aqui os LEDs, tá bom? Quem ainda tem alguma dúvida sobre LED, não é dúvida, é dívida, tá? Volta lá no vídeo 2, 3, 4 do curso que eu ensino a ligar o LED, tá? Lembrando que não é... Quem tem dúvida com LED, não é dúvida, é dívida já, hein? A gente está 1 ano praticamente trabalhando com LED, hein? Todo projeto eu coloco LED. Agora a gente vai fazer o quê? Vamos ligar o ground e ligar o VCC na placa. Então vamos lá, peguei 2 jumps, liguei aqui no VCC da placa e vou ligar no barramento negativo da minha protoboard, ok? Ficando assim. E vou fazer a mesma coisa com o barramento positivo. Ligar no 5 volts da placa e vou ligar no barramento positivo da minha protoboard. Pronto. Está aí o meu projeto montado, ok? Projeto montado, vamos para a programação. Abram a sua IDE Arduino. Então, com a nossa IDE aberta, vamos iniciar aqui programando o nosso sensor, né? Então, primeira coisa que a gente vai fazer é o nosso cabeçalho. Então, vamos lá, 2 barras, o nome, tá? A data. Claro que aqui o nome, você vai colocar o nome de vocês, a data de hoje e a turma robótica básica, nível básico, ok? Então, feito isso, vamos incluir a nossa biblioteca. Como a gente faz isso? Sketch, incluir biblioteca, você vai procurar
a biblioteca do sensor, que é o DHT. Ela aqui, ó. Pronto. Já incluiu a biblioteca do sensor. Vou tirar ela daqui e botar ela aqui embaixo. Só para estética mesmo. Ok, pessoal? Então, já foi feito. Incluiu a biblioteca. Agora vamos fazer os nossos define, né? Nossa definição da nossa pinagem. Então, vou dar um define. Dar um define e vou definir o pino do sensor. O pino do sensor eu coloquei na porta analógica A0. Ok? Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que inicializar o sensor. Como que eu faço isso, professora? Eu tenho que fazer a chamada do sensor que está na biblioteca. Então, a chamada do sensor é essa, ó, DHT minúsculo, DHT maiúsculo. Ok? Então, já fiz isso. O que me falta? Vou botar aqui um comentário. Inicializando o sensor. Inicializando o sensor. Pronto. Tá? Feito isso, agora eu vou partir para o LED, né? Um define. Opa. Pronto. Eita. Isso. Define. O LED é amarelo. O LED vermelho. Vou dar outro define. E vou chamar o outro LED de amarelo. Ele está na porta digital de número 9. Então, vamos lá. O vermelho no 8, o amarelo no 9. E o último define, ele está na porta digital amarelo. O último define é o azul. Vou botar AZ, que se eu botar só A, vai dar conflito. E ele está na porta digital de número 10. Então, meus LEDs estão configurados. Agora eu vou para o meu setup. Então, aqui no meu setup, se eu estou trabalhando com sensor, pessoal, é de praxe que eu tenho que fazer abrir uma porta serial, correto? Eu preciso saber o que o sensor está lendo em tempo real. Então, abre logo a minha porta serial e eu vou botar aqui o modo do pino. Então, ver, ele vai ser do tipo output, porque LED é output, correto? Vou dar um Ctrl C aqui, Ctrl V, Ctrl V. Então, V, o LED azul, amarelo, perdão, e o LED azul. Pronto. Então, o que eu fiz aqui no setup? Eu abri uma porta serial, comunicação serial, e declarei os pinos do sensor. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um delay de 1 segundo para começar a ligar esse sensor, começar a leitura do sensor. Então, eu vou dar um delay aqui de 1000, tá? Só para dar para ele começar a ler o sensor, fazer a leitura do sensor. Então, vamos para o nosso loop. Aqui no loop, pessoal, deixa eu dar um enter aqui para aumentar a tela. Primeiro eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a leitura da minha porta serial do sensor. Como que eu faço isso, pessoal? Eu não posso mais fazer análogo RAID ou digital RAID. Por quê? Porque eu tenho que fazer a chamada que está dentro da biblioteca, é algo mais específico. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer essa chamada. Então, essa chamada ela é assim, tá? O DHT, ele vai fazer a leitura do sensor. E essa leitura vai ser de quê? De que porta? A porta do sensor. Pronto. Eu fazendo isso, ele vai ler o que está na porta 0, tá? Partindo daí, pessoal,
eu vou printar a leitura desse sensor. Então, vamos lá. Serial, ele já está lendo. Agora, eu vou fazer aqui a leitura. O que eu quero que apareça no meu monitor serial. Então, primeiro eu quero que apareça a palavra umidade, traço de igual, serial.print, print, então ele vai me dar primeiro a umidade, depois ele vai me dar a temperatura. Então eu vou repetir tudo isso aqui, vou copiar, tá, pessoal, para não ter que escrever de novo. Que trabalhando com programação, quanto menos você escrever, a probabilidade de errar é menor, não é isso? Então, escrevam pouco. Então, umidade, a porcentagem, e agora eu vou escrever aqui temperatura. A umidade, ele vai ler serial.print. Essa umidade ele vai ler de onde? Ele tem que ler lá do sensor, pessoal. Ele tem que puxar essa informação do sensor. Só que para ele puxar essa informação do sensor, eu tenho que jogar a leitura para dentro da minha biblioteca. Então, para eu fazer isso, eu tenho que fazer uma chamada específica, que é essa aqui, dht.umid. Pronto. Eu fazendo essa chamada aqui, ele vai puxar dentro da biblioteca e esse sensor, essa informação. E a umidade em porcentagem. E depois ele vai imprimir para mim a temperatura. E essa temperatura ele vai puxar de onde? Também a mesma questão. Serial.print. Então ele tem que puxar lá dentro da biblioteca, tá, pessoal? Eu não posso mais colocar aqui sensor, análogo e rádio sensor, como a gente fazia com o sensor ultrassônico, como a gente faz com o sensor de refletância ou com o sensor LDR, tá? Temperatura. Temperatura em inglês, temperatura. Ok. E por final, essa temperatura é em Celsius. Então, vou botar só C, tá, pessoal? Preciso escrever Celsius. Pronto. Então, a temperatura em Celsius. Ok? Então, aqui eu já configurei a umidade e a temperatura. Agora, o que eu vou fazer? Eu botei 3 LEDs, não botei? Se eu botei 3 LEDs, eles vão ter que piscar em algum momento. Para eu decidir isso, eu vou jogar o quê? Eu vou jogar uma condição. Eu posso jogar o while, eu posso jogar o if. Eu vou jogar o if, mas se vocês quiserem usar o while, fiquem à vontade, tá? Se o sensor de temperatura for menor que 22 graus, o que vai acontecer? Se ele for menor que 22 graus, eu vou escrever na porta digital write, eu vou escrever na porta digital A, vou dar um high nela. Entendeu? Se a temperatura for menor que 22 graus, ou seja, está frio. Para mim, 22 graus está frio. Então, vai ligar o LED azul, ok? E os demais LEDs, eles vão
ficar apagados. Opa, aqui é letra maiúscula, digital right. Os demais, o vermelho, vou dar um lau nele. E eu vou copiar, tá, pessoal? Copiar porque eu quero escrever pouco. O azul é com Z, né? Botei azul de Z e o amarelo de A. Pronto. Aí, pessoal, então se a temperatura for menor que 22, o azul ele vai ligar e os LEDs, os demais vão acender. Vou jogar um outro if, tá, pessoal? Se essa temperatura aqui flutuar entre 22 e 27 e 28, o LED amarelo vai ficar aceso. Então, vou fazer uma flutuação aqui, tá bom? Vou dar um Ctrl C. Então, se a temperatura for maior que 22, não, menor. Pronto, menor que 22. Se a temperatura for maior que 22 e essa temperatura aqui for, perdão, se a temperatura for maior que 22 e menor que 28, ficar entre 22 e 28, eu desligo o LED azul e ligo o amarelo. E o vermelho mantém desligado. Dou um raio no amarelo, ok? Eu posso colocar aqui o else if também, tá? Aí vocês aí já sabem trabalhar com condição. Então, o céu é o limite para vocês, tá bom? Se ela for maior que 28, eu desligo não, perdão. Vamos lá. Se a temperatura for menor que 22, eu ligo o LED azul e desligo os demais. Se ela ficar entre 22 e 28, eu desligo o LED azul, desligo o vermelho e ligo o amarelo. Dou um raio no amarelo, pessoal. Beleza? E por fim, se for maior que 28, ou seja, para mim, acima de 28 tá quente. Se tá quente, eu vou fazer o quê? Vou dar um raio no vermelho. Ok? E aí a gente termina o nosso bloco de programação. Vou dar um delay aqui. Deixa eu fechar aqui. Vou dar um delay de 2 segundos. 2000 milissegundos. Ok? Dei um delay. Meu código já está prontinho para ser compilado. Então vamos lá compilar, vamos só verificar para ver se não tem nada. Eu vou salvar. Tem DHT11. Salvar na área de trabalho mesmo. Salvem seus projetos, salvem seus códigos, tá? Tem uma chaves a mais ou a menos. Deixa eu ver aqui. Esse. Faltou esse aqui. Fechar. Faltou esse, fechar. Nossa, abri um monte e não fechei nenhuma. Faltou esse, fechar. Agora. Ok, pessoal. Compilação terminada. Faltou só um detalhe aqui, pessoal. Faltou o LN aqui, essa quebra de linha. Ok? Senão vai ficar printando em várias, na mesma coluna. Tem que dar uma quebrada de linha para a gente poder analisar melhor, ok? Consegui visualizar no monitor. Feito isso, agora eu vou para carregar minha placa. Minha placa já está aqui. O que eu fiz aqui? Não fiz nada. Então vamos. Então já carregou. Agora vamos ver aqui. Tá aparecendo pra gente no monitor serial.
Então aí, ó, umidade e a temperatura 23 graus. Se cair mais um pouquinho, vai virar aí 22 graus. Deixa eu ver se eu consigo cair para 22 graus aqui. 22 graus. Caiu para 21. Ok? Então, vocês vão ver aí o projeto funcionando. E repitam esse programa, esse projeto, e incrementem. Façam um termômetro para sua cozinha, para sua sala, para o seu quarto, ok? Soltem a sua imaginação e façam bons projetos. Um grande abraço e fiquem com Deus.